Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate. Hoje é dia 6 de março de 2024. Estamos aqui ao vivo, diretamente no estúdio da rádio, com a presença especial do Vinícius Lacerda, representante da SBB, hoje aqui no nosso podcast Resgate no Lar. E que será dirigido pelo nosso pastor Otoni. Que bom dia, você ouvinte da Rádio Resgate. Seja muito bem-vindo nessa quarta-feira, 6 de março, onde nós estamos mais uma vez estabelecendo essa porção da graça de Deus aqui através desse veículo de comunicação tão maravilhoso que é a Rádio Resgate, presidida aí pelo pastor Samir, pela pastora Magali. Bom dia, você ouvinte, seja abençoado. Hoje, com certeza, nós teremos um podcast bastante diferenciado, porque, na verdade, todas as quartas-feiras Deus tem regado a presença de pessoas aqui com uma porção para compartilhar. Semana passada eu tive o prazer de estar aqui com o pastor Samir e com o pastor Adilson, o boy, e nós aprendemos riquezas ali impressionantes que o Adilson trouxe para nós acerca do sistema prisional, acerca de toda essa estrutura que nós passamos aí de mensagens importantes para vocês a semana passada. Então, bem-vindos vocês, ouvintes da Rádio Resgate. Estamos aqui com o pastor Vinícius, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É isso, Vinícius? É isso. Bom dia a todos, ouvintes aí da Rádio Resgate. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Alegria, Patrick. Obrigado aí pela recepção. E a gente está aqui justamente nesse projeto maravilhoso que é a Casa Refúgio. Não é isso, gente? Me ajuda aí. Esquadrão da Vida. Esquadrão da Vida, perdão. Esquadrão da Vida. É que é tanta comunidade que a gente vai trabalhando junto com a Sociedade Bíblica, né? Mas Esquadrão da Vida, Igreja Resgate. E a gente já teve no feminino, hoje a gente está no masculino também. Precisamos voltar, viu, pastor, lá no feminino para abençoar a vida das meninas. Mas hoje de manhã cedo a gente esteve aqui no Devocional e compartilhou uma palavra abençoada que você precisa manejar bem a palavra de Deus. Nós tivemos um devocional ali com o Vinícius hoje. Vinícius também ele é representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Exato. Ele vai trazer hoje algumas informações históricas, estatísticas, muita coisa importante da SBB, que é uma instituição muito relevante, muito relevante. Eu considero talvez a instituição mais relevante fora a Igreja de Cristo no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil, porque é uma instituição que há muitos anos, o Vinícius vai trazer a história, vai trazer datas, vai trazer estatísticas. É uma instituição que há muitos anos trabalha em prol da Bíblia, é verdade, da palavra de Deus. Então, Vinícius, esse momento aqui, eu na verdade estou mais agora como intermediador e eu quero te dar a liberdade de você trazer para a gente informações sobre a SBB, fundação da SBB no mundo, claro, como criou, a história dela no Brasil, a sua fundação, quem preside hoje a Sociedade Bíblica do Brasil. Claro. Essas informações que são importantes porque às vezes, e muitos de nós temos várias Bíblias de vários formatos, de várias cores, de várias versões. Traduções, e às vezes a gente não tem ideia do quadro anterior, da história que estabeleceu essa Bíblia que hoje nós manuseamos com facilidade. Muitas vezes ganhamos Bíblias, compramos Bíblias por valores não significativos financeiramente. Então eu quero que hoje você tenha, Vinícius, por gentileza, a liberdade de estabelecer essas informações importantes. Eu creio que você tem muito conteúdo para a gente hoje. Amém. Você ouvinte da Rádio Resgate que está chegando agora, nós vamos hoje fazer aqui um podcast com o pastor Vinícius Lacerda. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Ele está aqui no Mato Grosso do Sul representando a Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é vinculado, ele trabalha na SBB em São Paulo. Então hoje nós temos riquezas realmente importantes. Esteja atento porque é muita informação que nós vamos obter. Vinícius, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Que Deus abençoe e que você nos enriqueça. Bom demais estar aqui com vocês. Deixa eu falar um pouquinho da vida pessoal, né? Carioca. E aí eu costumo dizer assim, Vinícius da Michele. Então eu queria mandar um beijo para minha família que ficou lá em São Paulo. Eu sou o Vinícius da Michele, a gente tem o Tiago de 14 anos, o Davizinho de 6. Nós temos esses dois filhos juntos aí e Deus nos abençoou com essa chamada, com essa vocação para a vida pastoral e, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que eu sou pago para fazer o que eu gosto.
que é pregar a palavra de Deus, está falando da palavra de Deus, está falando da Bíblia, mas trabalhar numa instituição. Então eu me vejo, Otônio, assim como você, que você é um pastor e ao mesmo tempo está advogando. Então somos bivocacionados. Eu milito na causa da Bíblia institucionalmente, porque a gente, querendo ou não, a gente fornece Bíblia para que as igrejas possam adquirir. Qualquer pessoa pode ir na loja lá da nossa regional e comprar uma Bíblia. E é um negócio. Qual é o nosso negócio? O negócio é a Bíblia. Mas a gente precisa entender, por trás dessa sustentabilidade, por que existe uma missão, que na verdade a missão está à frente, e não é só uma editora, não é só uma gráfica, não é só uma loja que vende Bíblias. Entendo. Tem muita coisa por trás disso. Mas ao mesmo tempo eu tenho a minha vida pessoal, como você citou. Eu estou lá ligado como pastor presbiteriano que sou, sempre fui presbiteriano. Meu avô foi pastor presbiteriano, plantou igrejas no Norte Pioneiro do Paraná ali. E aí a gente tem essa raiz aí reformada, mas eu sou um presbiteriano assim mais avivado. Talvez Com certeza. Talvez seja por isso que eu me conectei muito lá à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então eu mando aí um beijo, um abraço para o nosso pastorzão lá, que é o reverendo Arival Dias Casimiro. E lá na igreja temos tantos outros pastores, assim como um dos pastores colaborador da igreja é o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um queridaço também e tem sido uma referência, né, Vinícius? O Hernandes, ele é uma referência, ele é um homem de testemunho, é um homem de cultura bíblica profunda, é um homem que ele ministra aqui no YouTube ali por 15 minutos e a gente fica revendo o vídeo por algumas vezes em virtude de tanto conteúdo. Eu sempre digo que tem homens de Deus como o Hernandes, que ele é muito simples, mas ele é muito profundo. Humilde e profundo, né? Profundo. Então, ele é um homem referência. Glória a Deus, né? Você ter o privilégio de participar de uma instituição, de uma igreja, onde ele está ali também ensinando, está ali sendo ensinado, está ali ministrando. É uma escola, para nós tem sido uma escola e eu estou aprendendo muito. Glória a Deus por isso. Tanto com o reverendo Arival, porque é um trator para trabalhar, homem de Deus, missionário, missão no coração, plantando igreja em tudo quanto é lugar. Vamos chegar, se Deus quiser, à marca de 150 poços perfurados pelo Nordeste do Brasil. Eita, Deus lindo. Sertão, Deus lindo, e tá aí, cesta básica e tal. Mas vamos falar de SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, a sua fundação, quando que a coisa nasce, e aí a gente vai tocando, né? A palavra é tua, Vinícius. Vamos que vamos. Então, primeiro a gente precisa entender como que a história começa, justamente no final do século XVIII, a gente está falando aí em torno de 1790 em diante, na década de 90 do século 1700 ali, né? Justamente no final do século XVIII, onde no país de Gales, uma menina chamada Mary Jones, ela era da família dos Jones, né? E ela queria muito ter uma Bíblia, e ela era de uma igreja metodista calvinista. E essa menina, Otônio, ela tinha 9 anos de idade, quando os pais a levavam para a igreja. E aí precisamos entender que pós-reforma, a prensa de Gutenberg é que passa a imprimir a Bíblia. Então, com a prensa de Gutenberg, que foram os tipos móveis que prensava as letras lá e imprimia página por página, tipo móvel, você que é da época da datilografia, talvez você tenha tido a máquina de escrever Olivetti. Não sei se você teve. Eu tive. Você teve. Olivetti, a linha 98. Meu Deus, sabe até o modelo. E a Olivetti saiu no final ali, inclusive com máquina de escrever eletrônica, que você salvava. Foi o primeiro computador, né? Você salvava também o texto. Usei. No início da advocacia, máquina Olivetti eletrônica, você salvava na tela, aí você punha o papel ali no carro e ele... os tipos... protótipo do computador, sim, né? Sim. E da impressora. Porque eu estou falando de tipo móvel. Tipo móvel é justamente aquele objeto da datilografia que tão somente, assim, cada letra cunhada ali é que dá a impressão no papel, né? Então, a prensa de Gutenberg é esse protótipo de tudo que Hebreus 1 vai dizer, que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Essas palavrinhas expressão exata, elas se reúnem numa única palavra grega que é carácter, que é caracter. Então é que como se Deus tivesse se revelado através da sua palavra e a expressão exata do seu ser, ou seja, datilografado ou cunhado, é Jesus Cristo homem, a encarnação do verbo. Eita! Isso é muito legal. Coisa linda. Pensar nisso, né? A encarnação do verbo. Cristo foi cunhado e esse cunhado é o instrumento que vai, tipo a datilografia, marcar a vida do ser humano quando ele se deixa marcar na cruz do Calvário, mas aí é uma outra coisa. Falando isso tudo,
Só para dizer que naquela época a Bíblia era um negócio extremamente gigante. Você está falando em páginas com gravuras góticas e letras trabalhadas, justamente por causa dos tipos de impressoras existentes até então. Aí você vai passar por Revolução Industrial, tudo que vem acontecendo, a prensa dos jornais, né? Tudo que acontecia, a rodagem. Enfim, para a pessoa ter uma Bíblia, pastor Otônio, ela tinha que investir mais ou menos, mal comparando, Patrick, era a mesma coisa que comprar um carro popular. Então a pessoa ela tinha que escolher. E como a família de Mary Jones era uma família de tecelãs que vivia da subsistência e da agricultura, não tinha condição, porque ou a pessoa comprava a Bíblia ou ela comprava um animal de carga para puxar o arado. E normalmente quem vivia da subsistência optava pelo animal de carga. Então a Bíblia, ainda que a reforma tivesse, olha só, ainda que a reforma tivesse liberado as traduções a partir do gatilho Lutero para que a Bíblia chegasse na mão do povo, ela não estava completamente na mão do povo, porque ela era só mais para quem era mais abastado, quem tinha condições de comprar uma Bíblia. Então o que se fazia? A pessoa ia para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a pregação e só. Tanto que na igreja de Mary Jones, no país de Gales, só quem tinha a Bíblia na igreja dela era o pastor e a professora Evans. E aí ela, com 9 anos de idade, ela ficou encantada com a Bíblia. Ela ouvia falar sobre Davi derrotando Golias. Ela ouvia falar sobre Pedro andando sobre as águas. Ela ouvia falar sobre Moisés abrindo o Mar Vermelho. E todas as histórias maravilhosas, inclusive de Jesus. Ela virou para os pais e falou assim: eu quero uma Bíblia. E os pais disseram: nós não temos condições de ter uma Bíblia. Aí ela falou assim, com 9 anos: pois eu vou trabalhar para juntar dinheiro por dinheiro, moeda por moeda, para comprar minha Bíblia. E os pais ficaram assim um pouco desacreditados, né? Minha filha, uma Bíblia é muito cara, você não vai conseguir. Pois bem, aquela menina com 9 anos de idade, de uma família de tecelãs, começou a costurar para os vizinhos. O botão da roupa caía, ela ia lá e costurava. Precisava de um remendo, ela ia costurar. A vizinha precisava recolher os ovos das galinhas, ela ia lá, recolhia. Ordenhar as vaquinhas, ela fazia. Cada trabalho manual que ela fazia, os vizinhos davam uma moedinha para ela. Aquela menina, dos 9 aos 15 anos de idade, ou seja, levou 6 anos e conseguiu juntar o valor de uma Bíblia Sagrada daquela época, que era, como eu disse, comprar um animal de carga. Ela virou para os pais e falou assim: consegui, juntei o dinheiro de uma Bíblia. Eu falei: como assim você conseguiu? Consegui, e já descobri que o reverendo Thomas Charles, na cidade de Bala, que fica a 40 quilômetros daqui, ele é o colportor de Bíblia. Sei aqui, Patrick, não sei se você aí, o pessoal que nos acompanha, vocês são da época de Enciclopédia Barça? Sim. Barça, Mirador. Mirador, Barça, Delta Larousse. Delta Larousse, que era a verdinha, meu pai botou na biblioteca lá. Nós tínhamos isso. A verdinha. O colportor era aquele cara que batia na porta da nossa casa vendendo livros, por exemplo. E o reverendo Thomas Charles, ele era um colportor de Bíblias, ele era pastor, mas que também sobrevivia no ministério, fornecendo essas Bíblias caras para as pessoas. Obviamente, no país de Gales, a Mary Jones falava o galês, e aí ela descobriu, ela foi da cidade dela até a cidade de Bala, que ficava a 40 quilômetros da sua casa. Sabe o que ela fez, pastor Otônio? Ela juntou dinheiro para fazer essa viagem. Ela pegou o único par de sapatos que ela tinha e amarrou sobre os ombros. Por quê? Para que o sapato não chegasse sujo e desgastado na frente do pastor, e o pastor não pensasse que ela não tinha dinheiro para comprar a Bíblia. Meu Deus. Olha, então a menina anda 40 quilômetros a pé, e ela foi de porta em porta até achar a casa do pastor, e o pessoal conseguiu identificar a casa do pastor, e ela foi lá e bateu e falou: olha, eu vim aqui, eu preciso de uma Bíblia em galês, e eu sei que o senhor tem para fornecer. Ele disse assim para ela: olha, eu acho que eu não posso te ajudar, porque eu só tenho 2 Bíblias, e elas já estão reservadas, foram encomendadas por um comerciante rico da cidade, e ele fala o galês e uma outra língua, e ele encomendou nessas 2 línguas. A sua, que é o galês, eu não posso te dar, porque já é dele, ele já pagou pela Bíblia. Aí ela foi e contou a história dela de 6 anos de luta e de choro. Ele se comoveu e disse assim: tá bom, essa em galês é sua, você pode levar, porque o comerciante sabe a outra língua, eu dou essa para ele, depois eu encomendo uma em galês, pode levar. Ela pagou a Bíblia e volta para casa.
Só que dessa vez ela volta descalça de novo. E não mais por causa dos sapatos, mas ela volta descalça para voltar correndo, porque ela queria chegar em casa. E ela leu com os seus pais o Salmo 150, e acontece ali na casa de Mary Jones, para os seus pais analfabetos, o primeiro culto doméstico. Mary Jones lê a Bíblia e ela passa a ensinar ela já com 15 anos, uma moça, passa a ensinar as outras crianças da cidade a juntar moeda por moeda para comprar uma Bíblia. Eita, Deus lindo. Coisa linda, né? Que história maravilhosa. Você acha que fica só nisso? A pergunta, Patrick, é o seguinte: quem é que ficou com a pulga atrás da orelha depois que aquela mocinha foi embora? O pastorzão, reverendo Thomas Charles, que era o comportor. Ele ficou por semanas pensando na história daquela menina e ele disse assim: isso nunca mais pode acontecer. Uma pessoa vulnerável, porque essa menina na viagem ela poderia ter sido assaltada, ela poderia ter sido violentada, ela poderia ter morrido antes mesmo de juntar o valor da Bíblia e ela não teria acesso à palavra de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele chamou os empresários da cidade cristãos, chamou o conselho, entre aspas, né, conselho de pastores, e disse assim: precisamos criar uma sociedade da Bíblia que coloque a palavra de Deus na linguagem que todos possam entender e a um preço que todos possam pagar. Vamos fundar uma sociedade em que a gente consiga imprimir a Bíblia mais barata. Criou-se, então, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que nasceu em 1804, a primeira do mundo, que passou a imprimir mais rápido e mais barato. E aí nasce a primeira. Essa é a primeira do mundo. Que história linda, Vinícius. 1804, nós estamos em 2024. 220 anos de histórias. E aí, de todas as outras, dessa primeira, é que nascem todas as outras sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo. Inclusive, antes da queda dos czares, entra um comportor de Bíblia ordenado pela Sociedade Bíblica Britânica. Ele entra na Rússia. A Sociedade Bíblica da Rússia está lá até hoje porque o czar ordenou, é uma lei do país, que ninguém mexa com a Sociedade Bíblica da Rússia. Jesus, que lá, lindo! Está lá coordenado, inclusive, pela Igreja Ortodoxa, tudo bem, nós temos as nossas diferenças doutrinárias, etc., mas está lá porque o czar se apaixonou pela Bíblia. Então veja a responsabilidade. Aí eu digo para você que nos assiste aí, não despreze o sonho de uma criança, porque o Espírito Santo, quando incendeia o coração de uma criança, isso pode transformar o mundo. Aleluia. Eu só estou hoje aqui com essa camisa, Sociedade Bíblica do Brasil, porque uma menina sonhou e desejou ter a palavra de Deus. E aí, o que você tem feito pela palavra? O fato é que a gente pode transportar um pouquinho mais rápido. As histórias, Sociedade Bíblica do Brasil, elas são muito parecidas com Atos. A igreja só crescia em Atos dos Apóstolos porque você vai sempre ver uma frase antes. E a palavra de Deus se multiplicava. E a palavra de Deus se multiplicava. Aí a igreja crescia. Não há crescimento da igreja longe ou à parte da palavra de Deus. Indissociável. Né? Indissociável. Sabe por que eu estou dizendo isso, pastor Otônio? Aí a gente dá um pulo, porque precisamos entender a história, como que isso chega aqui no Brasil. Quando que as primeiras Bíblias começam a chegar no Brasil? Em 1809. Por quê? Dom João VI veio para cá, fugido da invasão napoleônica, né? Napoleão Bonaparte estava lá invadindo, prestes a tomar Portugal. A coroa portuguesa, sabiamente, né, estrategicamente, transfere o império. Brasil passa a virar o quê? Brasil Império. Sai de Brasil Colônia. E aí eles precisavam das benesses da importação e exportação. E aí eles dizem para o seu parceiro, que era o maior exportador e importador, a Inglaterra, que era a potência mundial daquela época, que mandava nos mares e no comércio marítimo, juntamente com Portugal, obviamente. Mas para que os portugueses no Brasil tivessem, ora pus, o seu bacalhau e o seu vinho, precisava abrir os portos. Aí a Igreja Católica aqui no Brasil, ela já dava uma perseguida nos protestantes. Padre já apontava a carabina na cara de protestante aqui naquela época. Era um negócio difícil. Isso é história, né? Isso é história e é real. Então, assim, a Inglaterra, né, a coroa britânica, teve que dizer para Portugal: beleza, nós vamos abrir os portos, a gente vai negociar com vocês aí no Brasil, mas parem de perseguir os reformados e os protestantes que estão aí como o povo que está ajudando a criar essa terra chamada Brasil.
A coroa concordou e, ao mesmo tempo, a coroa britânica disse o seguinte: e tem mais uma coisa, permitam que eles tenham a Bíblia deles. E quando abriu os portos, os primeiros barris e caixas de Novos Testamentos em português aportaram no Brasil pela primeira vez em 1809. Então, Jesus. A Bíblia chega em solo brasileiro em 1809. 5 anos depois da fundação da primeira sociedade bíblica britânica estrangeira. Ter nasce. Essa é 5 anos. Assim. Isso, muito rápido. Muito rápido. Você está falando de... Esse foi o ano em que a Bíblia chega pela primeira vez no Brasil em português. Português de Portugal. Com português de Portugal e livre de qualquer alteração, porque aí a gente precisa falar que a Bíblia, ela inclusive estava apenas na mão da Igreja Católica até então. Então, os padres católicos traziam as suas Bíblias católicas. Qual é o Novo Testamento que chega aqui no Brasil livre para inclusive os protestantes terem acesso? É o Novo Testamento de João Ferreira de Almeida. Aí a gente precisa dar um salto para trás, porque aquele homem de Deus, ele nunca foi padre, e a gente está falando da vivência dele no século XVII, de 1640 e pouco para frente, onde aquele rapaz, ao conhecer a palavra de Deus, ele passa a traduzi-la porque ele queria. Portugal não tinha a Bíblia na sua língua. E aí ele queria que a Bíblia em português chegasse às mãos do seu povo. O que ele faz? Ele passa a traduzir a Bíblia para o português a partir dos seus 16 anos de idade. João Ferreira de Almeida se converte, ele é ordenado um ministro da Igreja Reformada Holandesa, ele nunca foi padre. Ah, mas eu já ouvi dizer que ele foi chamado de padre. Sim, porque como o espanhol e o português tinham uma proximidade muito grande ainda de troca de palavras que eram iguais, por causa da região ali, Castela e Aragão, aquela coisa toda, aquele momento, quando se falava padre, servia tanto para o clérigo católico quanto para o clérigo protestante, porque tinha muito mais uma figura de pai, padre, pai, aquele mentor espiritual, seja ele... Que é a tradução literal dessa palavra. Que é a tradução literal. Então, quando falava-se que João Ferreira de Almeida era padre, é porque ele era um líder espiritual, mas nunca foi padre católico, sempre pastor reformado da igreja holandesa. Ponto. Quando ele começa a traduzir, quem não fica satisfeito com a tradução? A Igreja Católica, obviamente. E aí ele entra no índex, ou seja, ele entrou no índice da Inquisição. A Inquisição condenou João Ferreira de Almeida. E aí, como todo bom tradutor, assim como Lutero fugiu e foi se esconder lá no castelo de Wartburg para continuar a tradução do alemão, João Ferreira de Almeida foge também para traduzir. Para onde ele vai? Como a marinha portuguesa e a colonização alcançou todo mundo e a língua franca mundial era o português, inclusive, ele vai e foge para uma comunidade de fala portuguesa na ilha de Java, na cidade de Jakarta, lá no Oriente. Então ele vai para aquele lugar ali, Ilha de Java, todo mundo conhece, cidade de Jakarta, e ali o pessoal falava português. Só que a Igreja Reformada Holandesa plantou uma igreja lá. Ele foi pastorear aquela comunidade de fala portuguesa. Ali, meio que escondidinho, ele vai traduzindo a Bíblia. Ele começa a traduzir a Bíblia. Ele completa o Novo Testamento. Quando ele completa o Novo Testamento, a contragosto do Concílio Reformado Holandês, ele manda imprimir por conta própria 5.000 Novos Testamentos. Quando ele termina o Novo Testamento e manda imprimir, esses Novos Testamentos se espalham pelo mundo e pela Europa, em português, mas aí ele se volta para o Antigo Testamento. Em 1691, ele morreu em Ezequiel 48, 21. Como é que acaba o Antigo Testamento? Graças a Deus que a obra da tradução bíblica não se faz sozinho. João Ferreira de Almeida, ele tinha um pastor auxiliar que era Jacobus op den Akker, que sabia tanto quanto ele porque ficou bebendo na fonte do mestre. O que ele fez? Jacobus terminou a tradução do Antigo Testamento e colocou o nome de João Ferreira de Almeida. Ele falou assim, o meu mestre é que chegou até aqui. A mim só cabe concluir, mas a honra é dele. Glória a Deus e a honra do meu professor. Lindo. Linda história. E aí ele termina. O que acontece nisso tudo? Os Novos Testamentos já tinham se espalhado
É por isso que a Sociedade Bíblica Britânica tomou posse daquele Novo Testamento que já era conhecido, imprimiu e mandou para o Brasil. Mas depois descobriram que estava guardado lá quase 200 anos antes, no invólucro santo, ficou protegido o Antigo Testamento. Recolheram o Antigo Testamento e imprimiram junto com o Novo. Dá um salto de 10 anos, em 1819, chega a Bíblia completa em português no Brasil. Então, essa é a história para você entender como que a Bíblia chega no Brasil. Chegou uma bênção. As sociedades bíblicas britânica e a americana é a filha, já nasceu. A americana nasceu logo depois, eu não me recordo agora, mas é coisa de também 5, 6 anos depois. Porque os ingleses já estão indo para o Novo Mundo, justamente, aí nasce a Sociedade Bíblica Americana. O fato é que as duas vêm para o Brasil, e aí começa uma no norte, outra no sudeste, vão ali cuidando da evangelização, tal. Você dá um salto aí. 1816, a Sociedade Bíblica Americana. Boa, aí, é uma coisa de... 12 anos depois. 12 anos depois. 1804 é fundada na Inglaterra. Isso. E em 1816 nos Estados Unidos. E aí elas juntas começam a obra bíblica. Para você ver como é que o crescimento da igreja não está dissociado da palavra, pensa comigo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a minha igreja, que já tem aí os seus mais de 160 anos no Brasil, como é que ela nasce? Um representante da Sociedade Bíblica Americana foi na sala do reverendo, que até então era seminarista em Princeton, na Universidade de Princeton, ele estava lá cursando teologia, reverendo Ashbel Green Simonton. Ele ouve do representante da Sociedade Bíblica Americana dizer o seguinte: o Brasil tem sede da palavra de Deus, precisamos de missionários no Brasil. O reverendo Ashbel Green Simonton vem com seus 27 anos de idade, aporta no Brasil, se casa, tem uma filhinha. Em 7 anos ele faz uma obra maravilhosa, funda a Igreja Presbiteriana no Brasil e ele morre de malária. Ele viu sua esposa falecer logo após o nascimento da sua filha. Ele tem que entregar a sua filha para a sua irmã cuidar. E ele funda o seminário, ele funda a IPB, ele funda o jornal, ele prega em português e inglês e avança a obra de Deus. Eita, Deus. Mas lindo. Foi porque ele estava numa sala de aula. Chegou um cara como eu lá, né, praticamente assim, da SBA, e disse assim: a gente precisa fazer a obra bíblica no reino de Deus. Então veja, e hoje a IPB é o que é porque alguém ouviu o chamado da Bíblia. Ponto. Dá um salto aí para 1948, a obra bíblica já avançava muito, a gente vivia já o pós-Segunda Guerra Mundial, e a Sociedade Bíblica Britânica e a Americana se juntaram e construíram um edifício de 9 andares no Rio de Janeiro. Foi onde eu comecei a trabalhar, em 2015. Rua Buenos Aires 135, é o primeiro prédio da Bíblia no Brasil. Que eles construíram esse prédio de 9 andares com ofertas. Teve uma irmã americana, uma senhorinha, que doou $20 mil para a construção desse edifício. E aí, quando o edifício ficou pronto, os americanos e os britânicos disseram: olha, agora a obra bíblica, ou seja, a causa da Bíblia, precisa ser dos brasileiros. Elegeram uma diretoria. Que benção, hein, Vinícius? Que é a governança nacional. História linda. História linda. De pastores voluntários que, a partir de então, dirigiriam a Sociedade Bíblica do Brasil, que nasceu no dia 10 de junho de 1948. Aí pastores de várias denominações. A eleição foi na PIB do Rio de Janeiro, Rua Frei Caneca, número 10. A eleição foi lá, tem a foto do dia da eleição, e eles entregaram a chave do edifício. Aí os pastores foram trocando, tanto que o primeiro vice-presidente era da IPB, que foi... Se você for na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, acho que você já esteve lá, não sei se... Já. É linda. Tem uma praça, que na Praça Tiradentes, e tem um pastor pregando assim, que é uma estátua de bronze, com pessoas sentadas de bronze, assim, como se fosse um culto ao ar livre. Aquele homem ali é o reverendo Matatias Gomes dos Santos, que foi o primeiro vice-presidente da SBB em 1948. E fora... Interessante, você falou 10 de junho, né? 10 de junho. 14 de maio de 48 foi a criação do Estado de Israel, né? Exatamente. Que teve uma participação relevante do Graça Aranha. Graça Aranha. Brasileiro, né? Brasileiro, que deu o voto de Minerva lá, né? Então, no mesmo ano é fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Exatamente. E aí com a governança de gestores brasileiros. Brasileiros e voluntários. E assim o é até hoje. E o pastor Antônio, que está aqui e nos entrevista, ele faz parte dessa governança hoje, de maneira estadual. O que você está fazendo aqui, Otônio, é história. O que eu estou fazendo aqui é história.
Quando eu alcanço um coração de seminarista, que amanhã ou depois vai fundar uma denominação, porque ele ouviu a vocação da palavra, é a história da Bíblia que a gente está construindo, causa da Bíblia. Você, ouvinte da Rádio Resgate aí, você está tendo hoje o privilégio de receber uma condensação da história, né? Da história da Bíblia, da história da fundação da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, da história da Sociedade Bíblica Americana, e depois desse conjunto dessas duas instituições que vem para o Brasil e estabelece aqui um aporte financeiro, constrói um edifício ali no Rio de Janeiro, onde se transforma na primeira, na verdade na sede, mas na primeira instituição física da Sociedade Bíblica do Brasil, e depois essa instituição é entregue sob o comando aí dos brasileiros. Quem que preside hoje a SBB? Hoje o nosso diretor, e eu trago o abraço dele a todos vocês aqui, é o diretor, o reverendo Ernie Zaibert, né? Nosso pastorzão lá, ele é luterano, tem dirigido a Sociedade Bíblica do Brasil, e graças a Deus passamos pela pandemia e sob a batuta, a condução do reverendo Ernie, que sabiamente nos conduziu como um timoneiro no navio, né? Sabe desviar das ondas, e ele, graças a Deus, Vinícius, que história linda essa história da SBB. Deixa eu te falar uma coisa, Vinícius. Claro. Em questões estatísticas, o que a SBB representa hoje na estrutura Brasil? Onde ela está sedimentada hoje? Como que é a questão de produção de Bíblias? Claro. Quantas Bíblias? Eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura estatística, inclusive da Bíblia em braille também, né? Não, queria que você aproveitasse. Tem bastante coisa. Então, a gente precisa dar um salto, porque depois de 48 você tem as revisões das traduções, você tem a tradução brasileira de 1914, que passa pelas mãos, inclusive, de Rui Barbosa. Tem informação aqui, eu queria falar um pouquinho disso, porque afeta a mim, né? Uhum. Eu, como advogado, Rui Barbosa, na verdade, ele era jurista, político, Academia Brasileira de Letras, advogado. Ele era diplomata, ensaísta, orador. Rui Barbosa é uma figura, é um baiano de uma relevância extraordinária. E em 1917 foi a primeira tradução completa da Bíblia feita no Brasil. Isso. Teve a participação de José Veríssimo Heráclito Graça, mas também teve a participação, muita gente não sabe disso, de Rui Barbosa. Rui Barbosa ajudou na revisão da Bíblia em português, que a gente chama, foi a primeira Bíblia Canarim. Por quê? Veio para cá aquela Bíblia condensada do Ora Pois, português de Portugal, estava lá, e aí precisava tirar os lusitanismos, porque o português do Brasil já era o português do brasileiro, diferente de Portugal. Nasceu então a primeira Bíblia, que é a Bíblia que a gente chama de tira-teima, porque todas as vezes que os exegetas e pastores faziam as suas pregações e tinham dificuldades, alguma coisa no original e também na Bíblia do português de Portugal, precisava de uma Bíblia no português do brasileiro, e aí nasce essa... Ele doa praticamente 3 anos do seu tempo para fazer a revisão dessa Bíblia. Sim. E aí nasce. E essa Bíblia é nossa, da SBB, nós ganhamos o direito dessa Bíblia, mesmo tendo nascido em 48 mais à frente, essa Bíblia vem para o nosso escopo, que é a tradução brasileira, a primeira Bíblia com português do Brasil. Interessante. Depois vem a corrigida, depois vem a atualizada, a linguagem de hoje, que depois vira a nova tradução da linguagem de hoje, mas isso é esse é assunto para mais de metro, né, como a gente fala. Mas falando de Sociedade Bíblica do Brasil ainda, a gente precisa dar um salto justamente para 1995. É quando a gente tinha o prédio, a gente imprimia fora, e aí o reverendo Antônio Giraldi, presbiteriano também, né? Reverendo Antônio Giraldi, ele teve a bendita ideia de criar a gráfica da Bíblia aqui em São Paulo, né? Aqui que eu digo, a gente está no Mato Grosso do Sul, mas no nosso estado de São Paulo aqui. E aí ele consegue um terreno em Barueri, mobiliza as igrejas, as ofertas, as doações, e nasce em 1995 a gráfica da Bíblia, e a sede da Sociedade Bíblica do Brasil passou a ser neste local da gráfica da Bíblia, do qual você já teve lá, né? Já visitou ou não? Não visitei. Falta visitar. Tem que ir lá, verdade. E o Ottoni faz parte da nossa governança da Sociedade Bíblica do Brasil, porque ele é o presidente do Diretório Estadual do Mato Grosso do Sul. Aqui. E daqui a pouco ele vai estar com a gente lá. A gente vai marcar uma reunião lá. Se Deus quiser. E visitar a gráfica da Bíblia. O Parque Gráfico, ele hoje se torna o primeiro parque gráfico, o maior, a produzir Bíblias no mundo inteiro.
Por quê? Esse parque gráfico ali de São Paulo. Qual é o endereço ali, Vinícius? Ali é a Avenida Ceci 706, Barueri, São Paulo. Para você que está ouvindo a Rádio Resgate, às vezes você tem o privilégio de estar em São Paulo, de morar nessa cidade linda, maravilhosa. Rua Ceci? Avenida Ceci 706, Barueri. Barueri. Faça visita na gráfica, o Parque Gráfico você entrar na internet, aí você vai ver, é imenso. Tem como agendar, aliás, precisa agendar essa visita, você pode fazer, o nome do projeto é Você é o Nosso Convidado. É o nome do projeto. Você entra lá no site, tem. Você pode ir com um grupo a partir de 10 pessoas. E aí você vai fazer um tour conduzido lá. Você chega às 9 da manhã, toma um café gostoso com a gente, tem palestra, passa por todas as esteiras para ver uma Bíblia. Ô, Tony, vamos contar até 3 junto aí? Até 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma Bíblia pronta. A cada 3 segundos a gente produz uma Bíblia naquele lugar lá, no horário de funcionamento da gráfica. Então, quais são os números? Se Deus quiser, neste ano, desde 1995, nós vamos chegar à marca de 195 milhões de Bíblias produzidas na gráfica da Bíblia. No ano passado, nós produzimos 6 milhões de Bíblias no Brasil aqui, que atendem aí a vários países, a mais de 20 países e línguas diferentes. A gente produz para a América Latina, a gente produz Bíblia para a África, a gente atende as línguas hispanas nos Estados Unidos. E assim, a gente, na guerra da Ucrânia, parece que não tem mais guerra da Ucrânia, né? Pois é. O pessoal esqueceu, né? Porque agora é faixa de Gaza e tal. Mas a gente produziu e mandou gratuitamente Novo Testamento e ucraniano para o povo da Ucrânia. Que bênção, Vinícius. Bênção. Que coisa linda. A estrutura humana se movimentando em desfavor dos princípios bíblicos e a SBB se movimentando a favor da disseminação da palavra. Exatamente. Que coisa linda, Vinícius. Que informação preciosa essa. E relevante, né? Relevantíssima. Relevante porque a humanidade, principalmente o mundo ocidental, ele é formado pelos valores e princípios da palavra de Deus. Então, o lugar de pensamento filosófico e o lugar de formação de pensadores e de direitos e de leis e tudo que acontece se dá nas universidades. E aí as universidades têm sofrido um ataque ideológico muito grande nos nossos dias. Sim. O problema é que as pessoas se esquecem que quem fundou as principais universidades do mundo foi a palavra de Deus. Porque, por exemplo, Mackenzie São Paulo é presbiteriano, foi fundado sobre o princípio da palavra de Deus. Dom Pedro, quando vai visitar a famosa escola americana que você teve lá, estudou com o pessoal do City to City ali naquele lugar. Não é gostoso ali? Maravilhoso. Gostoso. É um ambiente aquele campus cheio ali. Da graça, é lindo, visualmente. Eu estive lá essa semana de novo. É lindo. Tem uma história ali que é justamente sobre um dos diretores, né, naquela época, um dos fundadores do colégio, da escola americana, que ainda se tornaria Universidade Mackenzie. Ele está na sua sala e é o Blackford. Dom Pedro, no arrobo, ele queria conhecer essa tal de escola americana que estava mudando e transformando a região de São Paulo ali, né? Higienópolis, aquele lugar ali. E ele resolve visitar a escola americana. Quando ele entra pela sala de Blackford, no arrobo, assim, sem ser anunciado, e o diretor percebe que é o imperador que está ali, se levanta da sua mesa, só que ele estava lendo a Bíblia. E ele deixou a Bíblia aberta sobre a mesa. E aí ele se apresenta e Dom Pedro senta à frente dele e faz a seguinte pergunta: que livro é esse que você, ao chegar, você não fechou? E por que você não fechou? Porque quando eu sair você vai continuar lendo? Fiquei curioso, porque deve ser muito importante o fato de, inclusive, com a minha presença, você não ter fechado o livro. E a resposta para Dom Pedro foi: o dia que a Bíblia fechar, a escola americana também fecha. Então esse é o princípio de uma universidade Mackenzie. Me emociona, porque Oxford, Harvard, todas essas universidades foram fundadas sobre o princípio da palavra de Deus. Que coisa impressionante. E muitas vezes a humanidade se esquece que direito e garantia, liberdade de expressão, direitos sociais, direitos difusos, dignidade da pessoa humana, liberdade de expressão, tudo vem através da palavra de Deus, princípios bíblicos, dos princípios bíblicos que os reformadores trouxeram, sim, com muita autenticidade dentro da palavra de Deus. Você vai ter, não quero falar nada sobre calvinismo aqui, mesmo sendo presbiteriano, mas João Calvino, um advogado,
ele só consegue transformar a Genebra na Suíça, que estava perdida na prostituição e nas drogas, porque ele usa a governabilidade através da palavra, princípios para uma cidade. Tanto que no começo os donos dos bordéis expulsaram João Calvino de lá, porque tiveram prejuízo, as pessoas estavam se convertendo, mas a cidade voltou a virar um caos. E aí clamaram pela volta de João Calvino, que então volta. Genebra, que é uma das qualidades de vida maiores da Europa ali, uma das melhores cidades para se viver, só é o que é pelo efeito do governo da palavra de Deus. Não estou querendo dizer com isso que o governo tem que ser um governo que você vai fundir igreja com Estado, não é nada disso, mas são os princípios. Mas os princípios da palavra de Deus, quando eles são estabelecidos no governo, Exato. O nível de vida é outro. É outro. É uma vida de libertação, é uma vida de riqueza, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. Exato. É uma vida diferente. Todos nós sabemos disso, Vinícius. Inclusive, eu estava ouvindo essa semana uma palestra de um médico aqui em Campo Grande, e ele estava dizendo que o índice de recuperação de pessoas da droga-adicção, que é o que nós trabalhamos basicamente, é em torno de 2%. Mas dentro das comunidades terapêuticas, em especial aquelas que têm a palavra de Deus como fundamento e vivência de princípios de acordo com a palavra de Deus, o índice vai lá para 20%, 30% claro. De recuperação. Então, a sociedade sabe disso, as pessoas sabem disso, o governo sabe disso, que na verdade onde a palavra de Deus entra, diminui a pobreza, diminui a enfermidade, diminui a depressão, diminui a ansiedade. Os vícios. Os vícios. A gente sabe que a palavra de Deus, ela realmente é um remédio. Ela é um remédio para a cura das mazelas sociais. É verdade. Então, quando a gente estabelece os princípios da administração pública, do relacionamento social fundamentados na palavra de Deus, a gente sabe que o nível de qualidade de vida realmente é outro. É outro com certeza, porque os valores da palavra mudam, né? Transformam o ser humano. E é por isso que no seu bojo, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela é formada sobre um tripé de sustentabilidade. Então, por exemplo, quando você adquire uma Bíblia dessa aqui, como essa, pelo menos 20% dessa Bíblia vão para os nossos projetos sociais. Por quê? Entendi. Quais são os projetos sociais? Então, uma parte do tripé é a sustentabilidade através do fornecimento. Você vai lá e comprou uma Bíblia. O recurso dessa compra, e é compra mesmo, que é uma loja, ajuda a sustentar a nossa missão. Qual é a outra parte do tripé que sustenta a Sociedade Bíblica do Brasil? São os projetos sociais. Alcançar o ser humano em vulnerabilidade, que não tem condições de adquirir a palavra de Deus e muitas vezes nem sabe que precisa, mas precisa. Então a gente entra, como entra aqui no Esquadrão da Vida, entregando a Bíblia Despertar para os internos aqui, não é isso? Inclusive eu quero noticiar, né, o pastor Samir, estou aguardando ele chegar de viagem. A Cláudia, que é assistente social, está aqui com o Flávio França também, pastor Flávio. Exato. Estão conosco aqui, vieram com o Vinícius para uma incursão de uma semana aqui em Mato Grosso do Sul. A Flávia, ela fez aí uns projetos... A Cláudia, aliás. Ela fez um projeto conosco. Deixa eu falar para você, pastor. Nós vamos ter sábado pela manhã, às 8 horas. Nós vamos ter uma reunião... 9 horas. Nós vamos ter uma reunião da SBB ali na CDL. Não, na CDL vai ser sexta. Ah, vai ser sexta? Sexta-feira agora, dia 8, dia da mulher, 8h30 da manhã na CDL com a Cláudia. Tá, com a Cláudia. Sábado vai ser nossa reunião onde? Vai ser o café na Igreja do Domício, na comunidade Portas Abertas. 9 horas. Lá os pastores poderão ir lá. No café. Se inscrever. Eu mandei o link para todos vocês aí. Eu tenho um grupo com muitos pastores. Isso. Né? Vai ter ali uma fala muito interessante. Deixa eu te dizer algo. Você pode entrar em contato comigo, pastor Ottoni, que eu posso passar para você toda a informação, porque a SBB, você faz um projeto. Eles têm um documento padrão. Você faz um projeto, apresenta para a Cláudia, ela é assistente social da SBB em São Paulo. Se esse projeto for aprovado, a SBB ela fornece gratuitamente material, né? Livros, bíblias. Então, tem todo um procedimento, tem todo um requisito, tem toda uma plataforma que você deve obedecer ali, estruturas, uma vez aprovado. Nós recebemos essa semana
Bíblia para distribuir aqui no Esquadrão da Vida em todas as nossas 3 unidades. Você lembra quantas Bíblias foram? Porque eu não me recordo. São 200 Bíblias. 200 Bíblias vocês receberam gratuitamente. Aqui. Gratuitamente. Deixa eu te dizer algo. Como o Vinícius está falando aqui conosco, quando você adquire um material da SBB, você pode entrar no site sbb.com.br. Ou .org também, .org.br. É, né? Isso, tem os dois. Tem os a plataforma de vendas e tem o org.br, que é a plataforma institucional que faz a parceria com organizações sociais. Então você que está fazendo gestão de organização social, entra lá, sbb.org.br, entra lá, é autoexplicativo o site, você vai fazer toda a estrutura, vai entrar em contato. Nós, por exemplo, recebemos não só, Vinícius, 200 Bíblias Despertar essa semana, que chegou para nós, vocês trouxeram para nós essa semana, como também um outro material. Sim. Vocês enviaram um livro para a gente que é relativo à adicção. Então, um dia de cada vez, é o nome do livro. Então, eu quero dizer para você, entre em contato, porque quando você adquire um material da SBB, você, na verdade, está subsidiando os projetos sociais da SBB, que é disseminar a palavra de Deus, que é levar a palavra, assim, gratuitamente a quem não tem condições de comprar, quem não tem condições de adquirir. Exato. Você está participando desse projeto. Como, por exemplo, não só comunidades terapêuticas, como a sua aqui, mas ano passado eu fui nos presídios de Tremembé com a Cláudia. A gente entrou nas celas para entregar Bíblia para os presidiários. Na mão, assim. E eu tive um encontro. Rapaz, foi impressionante. Ele veio eu não sei, a Cláudia que me avisou. Pastor, é ele. Eu falei, quem, Cláudia? Aquele médico, aquele que infelizmente violentou muitas mulheres, que era o médico ginecologista, aquele bem velhinho. Entendi. Foi preso. Aí o homem veio na cadeira de rodas assim no corredor, ele estava sendo carregado. Eu pude parar e entregar uma Bíblia para ele e disse assim: isso aqui é um presente de Deus, pode mudar a sua vida. O ladrão da cruz foi transformado por Jesus, qualquer um pode ser perdoado. Aleluia. Pela graça. Então a gente vai no presídio, a gente vai na comunidade terapêutica, a gente vai a hospitais para fazer capelania. E, por exemplo, tem o trabalho com os ribeirinhos na Amazônia. A gente tem 2 barcos na Amazônia que navegam entre os ribeirinhos, às vezes fica lá 45 dias. A gente leva a cesta básica, o remédio, a roupa, os voluntários médicos, a receita assinada pelo voluntário e a Bíblia gratuita em cima disso tudo. Então, aí você vai ter o caso de uma menininha ribeirinha que vem correndo, agarra na perna do secretário regional lá de Belém do Pará e diz: tio, muito obrigado pelo que o senhor fez por mim. Ele olha assim: mas o que eu fiz por você? Aí ela diz: olha, alguns meses atrás o senhor esteve aqui, o senhor me deu uma Bíblia, eu levei a Bíblia para casa, eu coloquei na mesa da sala, a minha mãe passou a ler e foi para a igreja, o meu pai passou a ler e parou de beber, o meu pai parou de beber e parou de bater na minha mãe. Hoje a minha família toda está na igreja. Eita, que coisa linda. Aquele secretário regional foi lá para o porão do barco, foi lá para baixo, se ajoelhar, orar e agradecer, e dizer: lindo. Deus, Vinícius, que sejam muitas vidas transformadas pela Bíblia. É isso, né? Você, ouvinte da Rádio Resgate, está tendo o privilégio de receber assim... Talvez se o Vinícius ficasse aqui mais 3 horas, ele teria com certeza informações, histórias... A gente tem que vir para fazer um podcast só sobre tradutores, né? Tradução da Bíblia, como se dá a tradução bíblica e os projetos lindas, de tradução. Né? Histórias lindas, relevantes, preciosas, e que, ouvindo essas histórias, às vezes a gente não consegue entregar para a Bíblia o valor que ela tem. Exato. Às vezes você, como eu disse aqui no começo, você abre uma Bíblia, hoje é tão fácil, né? Uma Bíblia Sagrada, edição de promessas, letra hiper gigante. Você abre essa Bíblia e começa a ler, vê aqui algumas marcas e às vezes a gente não consegue dimensionar o que aconteceu na história, pessoas que morreram, decorreu, quais foram os mártires, quem na verdade teve a ideia, como iniciou essa ideia, como que o Espírito Santo trabalhou para que essa Bíblia aqui chegasse na minha mão. Exatamente. Por onde ela passou, da onde vem esse papel, da onde que vem o papel, Vinícius? Então, a gente tem que vocês usam as bobinas, quando você for na gráfica lá fazer o passeio, você vai ver as bobinas enormes lá. E a gente importa papel da Europa, da China, dos Estados Unidos, porque tem uma qualidade de impressão do papel, que o papel lá ele tem a influência, inclusive, da temperatura do ambiente e do tipo de celulose. Entendi. Então, o papel Bíblia e a qualidade da SBB que ela importa é esse aqui, ó. É quando eu faço isso aqui com a Bíblia, por exemplo. Essa é a qualidade do papel. Você pode até ficar arrepiado aí com medo,
Mas isso aqui é a garantia de qualidade do nosso material, que é o que a gente coloca na mão. Para você ouvinte aí, o Vinícius está segurando a Bíblia dele por uma folha. Por uma ele folha, ali, peguei aqui, ó. Uma folha, ele está aqui. suspendendo a Bíblia, o peso dela todinho sendo sustentado por uma folha. Essa é a qualidade do material. E aí a gente importa, só que o papel Bíblia, ele é caro, ele é precificado em dólar. Entendi. Tem o transporte que vem pelos containers no navio, e tudo isso envolve a sustentabilidade. Então, nós não somos uma gráfica, uma editora ou uma loja. Nós somos isso tudo resumido num chamado: Missão da Causa da Bíblia. Então, quando você apoia os nossos projetos sociais, você pode ofertar, você pode comprar. E a terceira parte do tripé, que eu quase não falei, que é isso aqui, ó, que a gente está fazendo: relacionamento com as igrejas. As igrejas precisam entender que a gente não está fazendo um negócio. Me dá um desconto, pastor, me dá um desconto. Sabe por quê? Quando um livreiro ou quando uma igreja fica chorando o desconto, não, porque eu preciso vender mais, me dá um desconto. Uma vez o reverendo Erni chegou um livreiro lá, um grande comprador de Bíblias que revendia, não, porque eu preciso que vocês me deem aí uma margem de desconto muito maior, porque eu preciso. Ele queria, né? Ele queria o negócio Bíblia que desse lucro para ele. Reverendo Erni disse assim: eu vou te dar o desconto que você quiser. E o desconto que eu te der, ninguém vai tirar. Mas eu preciso saber que hoje o seu desconto é de entre 40% e 50% de desconto. O restante que eu vou te dar, de quem que você quer que eu tire? Da Bíblia em Braille para os cegos? Da Bíblia no presídio para os presidiários? Dos ribeirinhos na Amazônia? E aí ele foi citando os projetos sociais. No final o livreiro falou assim: eu não quero que o senhor tire nada, aliás, eu vou ofertar para a causa da Bíblia. Glória a Deus. Então, assim, então não é um negócio de você tirar ou colocar desconto. É a causa da Bíblia, porque, por exemplo, a Bíblia em Braille. Queria que você falasse um pouquinho disso, Vinícius. Bastante interessante. Você aí que está ouvindo a Rádio Resgate agora, presta atenção aí. Você que é gestor público, vereador, prefeito, você que é secretário municipal ou estadual, governador, você que está ouvindo a Rádio Resgate agora e que tem relacionamento com gestores públicos, presta atenção no que o Vinícius vai informar aqui acerca da Bíblia em Braille. Exatamente. A Bíblia em Braille nós conseguimos concluí-la e começar a imprimi-la a partir dos anos 2000. E aí o projeto foi aprimorando. Nós temos 2 máquinas norueguesas, que estão lá na gráfica da Bíblia. Ao passo que você vai visitar a gráfica e vai ver uma Bíblia pronta a cada 3 segundos, a gente só consegue produzir 4 Bíblias em Braille por dia. Porque é uma máquina norueguesa que ela vai imprimindo como se fosse agulhas de costura, fazendo alto relevo num papel de tamanho A3, que é um papel de gramatura mais grossa. E nasce a página de uma Bíblia em Braille. Então, a Bíblia em Braille ela fica pronta 4 Bíblias por dia. São 40 quilos de papel no total para poder gerar essa Bíblia em Braille. Elas são em volumes aproximadamente do tamanho de A3. E de Gênesis a Apocalipse, se a gente fosse colocar esses volumes, que são 38 volumes da Bíblia completa, daria quase 2 metros de altura, uma Bíblia em Braille. E essa Bíblia, quando fica pronta na gráfica, tem um custo de R$ 5.900, de Gênesis a Apocalipse. Como é que a gente faz? A gente não vende essa Bíblia. Mas, quando você adquire uma Bíblia com a gente consegue doar a Bíblia para o deficiente visual. Ou seja, a Bíblia vai gratuita. O deficiente, Otônio, o deficiente visual, ele pode morar em Manaus. E ele, quando se inscreve, ele sabe ler o Braille, ele se inscreve no nosso programa, ele morando em Manaus, ele recebe a Bíblia gratuitamente, sem sequer pagar o frete por isso. Que coisa impressionante. Isso se dá por causa da sustentabilidade da nossa missão. Entendi. Daí a importância da gente comprar material da SBB, porque você também diretamente vai estar participando da entrega de uma Bíblia em Braille em qualquer lugar do Brasil. Eu digo assim, você não adquire uma Bíblia só para você. Quando você adquire uma Bíblia da SBB, você está abençoando para que, por exemplo, o deficiente visual tenha a Bíblia em Braille. Você aí, pastor, você aí que está me ouvindo, né? Você aí que tem projetos, presta atenção nisso, né? Quando você adquire qualquer material da SBB, você vai estar ali participando diretamente de uma subvenção através do preço desse produto, e parte do dinheiro que você vai pagar
o produto adquirido, a SBB, dentro de toda uma estrutura ali governamental sistematizada, pedagogicamente bem organizada, vai fracionando esse valor que você depositou pagando o produto ali para os projetos sociais, para que tudo aconteça. Aproximadamente entre 20% e 30% dessa Bíblia eles vão para os nossos projetos sociais. Pensa. E hoje está correndo uma nova tradução, tá, pessoal? Vai sair aí. Médio, longo prazo, a gente não sabe mensurar ainda, mas adivinha qual é a Bíblia? Se já tem a Bíblia para o deficiente visual, quem é que está faltando? Auditivo. Auditivo, deficiente auditivo. A gente vai ter a Bíblia em Libras. E se Deus quiser, a gente já está traduzindo. A Kefren, né? Kefren é a coordenadora de tradução da Bíblia em Libras. Como é que é a Bíblia em Libras? Em vídeo. Então a gente está filmando na língua brasileira de sinais a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que isso tem um custo, Otônio. Que trabalho. São os técnicos de gravação. A gente tem a equipe técnica aqui hoje no podcast. Você imagina para gravar, porque assim, a pessoa que vai interpretar e, na verdade, quem vai traduzir é o próprio surdo. A gente está usando os surdos nativos, por assim dizer. Eles estão ajudando a nos dizer qual é o melhor sinal que representa aquela palavra aquele ali. Texto, aquela palavra. Entendi. Unção. Difícil, hein? Batismo. E assim, tanta coisa que... E, Vinícius, como é que vai ser na prática isso aí? Esse vídeo ele vai estar disponível? Eu vou adquirir, eu vou comprar? Como que é isso? Ele vai ficar gratuito na plataforma virtual. Quando ficar pronto, a gente vai soltando aos poucos, inclusive, né? Vão ficando prontos os livros, a gente já vai liberar. A comunidade surda vai poder acessar os vídeos e vai ter a palavra de Deus na língua do seu coração, que é Meu Deus, Vinícius, que lindo, pensamento divino, que coisa linda esse projeto. É tornar acessível a palavra de Deus. Como que nasceu isso? Quem que idealizou isso? É porque, assim, sempre houve esse clamor, na verdade, né? Então, quantas Bíblias em línguas de sinais existem no mundo? Apenas uma. E é a American Sign Language, né, que é a língua americana de sinais, que levou quase 60 anos para ficar pronta, porque eles começaram lá atrás como pioneiros. E ela inaugurou agora tem pouco mais de 3 anos, porque ele se levou muito tempo. Hoje, com a tecnologia, com as novas câmeras, com os projetos de filmagem e com mais gente se agregando ao projeto de tradução, que aí são os teólogos, os tradutores, especialistas em tradução, ao mesmo tempo os intérpretes que ficam na linha de comunicação entre os surdos nativos e os tradutores, aí tudo isso a tecnologia aprimorou. Se Deus quiser, olha só, a Libras vai sair aí o mais rápido possível. Você, ouvinte aí da Rádio Resgate, está recebendo, né, em primeira mão essa informação aqui do Vinícius, de que já nós teremos disponível a Bíblia em Libras, de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vinícius, eu quero te agradecer aí, ouvinte da Rádio Resgate, que esteve conosco nesse período aqui. Muito bom. Nesse podcast, que graças a Deus o Senhor me concedeu um presente, né, do Vinícius estar aqui conosco hoje. É um presente. O presente é meu. Eu fico muito agradecido a Deus, porque esse Deus, ele conhece os detalhes. Pastor Samir hoje, que na verdade... ele preside esse programa aqui chamado Resgate no Lar, que é o podcast que nós temos toda quarta-feira na Rádio Resgate. E o pastor Samir, ele não pôde estar presencialmente hoje aqui, ele teve que viajar, está em São Paulo. E ele me pediu para que eu viesse para cá e Deus me brindou, né, com a presença do Vinícius aqui, que graças a Deus eu creio que nós conseguimos suprir essa lacuna de hoje. Foi maravilhoso. Eu já tinha, na verdade, falado com o Vinícius há algum tempo sobre a participação dele aqui conosco. Verdade. Então, você ouvinte da Rádio Resgate, Deus abençoe. Quero que o Vinícius tenha aí o tempo para fazer as considerações finais para a gente encerrar esse podcast aqui. Maravilha. Eu quero agradecer ao Tony, pastor Samir também, e todos vocês ouvintes, a equipe técnica aí, Patrick, essa turma abençoada. Rodolfo, Deus abençoe vocês. E dizer que você precisa ler, viver e compartilhar a palavra de Deus. Porque à medida que você faz isso, você permite que a semeadura da palavra avance, essa palavra que transforma vidas. Então, seja um semeador da palavra, contribua com os nossos projetos. A gente tem um projeto agora que se chama Bíblia, a referência para a família e para a sociedade. Esse é um projeto de distribuição de Novos Testamentos. Eu vou fazer uma pergunta. Você ganhou a sua primeira Bíblia? Talvez sim. Segunda pergunta. Quem se lembra de você como alguém que deu para ela a primeira Bíblia? Então você precisa presentear as pessoas com a palavra de Deus. E eu encerro com uma frase de Charles Spurgeon, que disse assim: a Bíblia é como um leão aprisionado.
solte-a e ela se defenderá sozinha. Então, o ser humano precisa ter contato com a Bíblia, mesmo que seja... Não precisa alguém ali estar pregando o tempo todo. Claro, né? Assim como o Felipe, como o oficial da Rainha de Candace. Entendes o que lê? Obviamente que vai chegar essa oportunidade. Mas a quantidade de gente que eu já vi se converter porque leu sozinho a palavra de Deus, e eis que o semeador saiu a semear. Esta é a sua missão. Glória a Deus. Deus os abençoe. Vinícius, muito obrigado, né? Eu fico feliz de você representar tão bem assim. Fico feliz de saber que a SBB, pela envergadura do que ela representa, não só no Brasil, mas no mundo, ela está muitíssimo bem representada hoje pelo pastor Erni, que é um homem realmente relevante, e também você tem... não deixa absolutamente nada a desejar. Amém. Obrigado pela riqueza das informações, obrigado pela pedagogia tão rica de trazer tanta informação histórica, geográfica e estatística para nós. Hoje é um dia memorável, nós já começamos o dia ali com um culto maravilhoso que o Vinícius ministrou aqui para gente. Bom dia, você ouvinte da Rádio Resgate, que Deus continue te abençoando. Amém. E tenhamos um dia continuado aí na presença. Não se esqueça, essa afirmação que o Vinícius fez aqui com a indagação final é muito importante. Você se lembra de quem te deu a primeira Bíblia que você teve? E quem está se lembrando de você agora como alguém que deu a primeira Bíblia? Então não se esqueça disso, tá bom? Deus abençoe, bom dia, valeu gente, Patrick, Rodolfo, Deus abençoe. Amém, glória Beijo. a Deus. Só lembrando que o pessoal do Mato Grosso do Sul aqui ligado na nossa programação, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Deus abençoe todos os ouvintes da rádio, mais um podcast realizado aí com sucesso, com nossa presença do Vinícius Lacerda, representante da SBB. Um grande abraço, pastor Otoni. Deus abençoe a todos.